Já se perguntou se vale a pena ter um carro a diesel nos dias de hoje? Fique ligado, porque vamos descobrir os prós e contras dessa escolha, desde a poluição até os custos ocultos. Com as preocupações ambientais em alta e a evolução dos motores, essa é uma dúvida comum. Vamos explorar os prós e contras, trazendo informações técnicas e análises detalhadas. Os motores a diesel têm uma trajetória fascinante, repleta de inovação e avanços tecnológicos. Criado por Rudolf Diesel, no final do século XIX, esse tipo de motor revolucionou a indústria automobilística com sua eficiência e durabilidade incomparáveis. Inicialmente, eles foram projetados para uso industrial e em veículos pesados, como caminhões e ônibus, devido à sua capacidade de gerar um alto torque em baixas rotações. Essa característica é essencial para o transporte de cargas pesadas, tornando eles a escolha perfeita para esse propósito. Durante as décadas de 70 e 80, a crise do petróleo impulsionou a popularidade deles, especialmente na Europa, onde os governos incentivaram seu uso por conta da maior eficiência no consumo de combustível em comparação com os motores a gasolina. Carros a diesel tornaram-se uma escolha popular entre consumidores que buscavam economizar a longo prazo. Entretanto, essa popularidade trouxe à tona sérias preocupações ambientais. Eles são conhecidos por emitir altos níveis de óxidos de nitrogênio e partículas finas, ambos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Em resposta a essas preocupações, a indústria desenvolveu tecnologias como filtros de partículas e sistemas de redução catalítica seletiva, que utilizam um aditivo chamado Arla 32 para diminuir as emissões de óxidos de nitrogênio. Mesmo com essas melhorias, eles enfrentam desafios contínuos. A complexidade adicional desses sistemas elevou os custos de manutenção e reparo. Além disso, o escândalo do Dieselgate, em 2015, onde a Volkswagen foi flagrada manipulando testes de emissão, abalou a confiança pública, resultando em uma queda significativa nas vendas. E agora, com todos esses avanços e contratempos, será que as vantagens ainda superam suas desvantagens? Vamos explorar em detalhes todas as vantagens de optar por um carro a diesel e por que ainda pode ser uma escolha inteligente para alguns consumidores. Os carros a diesel oferecem várias vantagens significativas que ainda atraem muitos consumidores. Primeiramente, uma das maiores vantagens é a eficiência no consumo de combustível. Em média, um motor a diesel pode ser de 20 a 30% mais eficiente do que um motor a gasolina equivalente. Isso significa que, para longas distâncias, um carro a diesel pode proporcionar uma economia considerável. Por exemplo, em viagens de 1.000 km, a diferença no consumo pode resultar em uma economia substancial ao longo do tempo. Outro ponto positivo é a durabilidade dos veículos movidos a diesel. Eles são construídos para suportar maiores pressões e temperaturas, o que os torna mais robustos e duráveis. É comum ver veículos desse tipo rodando por mais de 300.000 km com manutenção adequada, o que pode ser um atrativo para quem busca um veículo para uso intenso e duradouro. Essa robustez é particularmente importante para veículos de trabalho, como picapes e SUVs, que precisam rebocar cargas pesadas e enfrentar terrenos difíceis. Além disso, a capacidade de gerar alto torque em baixas rotações torna os carros a diesel ideais para tarefas exigentes. Essa característica proporciona uma condução mais suave em estradas, com menos necessidade de trocar de marcha frequentemente, melhorando a experiência de condução e a eficiência do veículo. Apesar do preço do diesel ser similar, ou, em alguns casos, até mais caro que a gasolina, a eficiência de combustível compensa esse custo em usos de longo prazo. Além disso, em alguns países, existem incentivos fiscais e políticas que favorecem o uso de veículos a diesel, tornando-os uma opção financeiramente atrativa. Agora que vimos todas essas vantagens, você deve estar se perguntando: mas e as desvantagens? Vamos analisar em detalhes os principais pontos negativos dos carros a diesel.
e por que eles podem não ser a escolha ideal para todos. Apesar das vantagens, os carros a diesel apresentam desvantagens que podem influenciar a decisão de compra. Primeiramente, o custo inicial desses veículos é geralmente mais alto do que os modelos a gasolina. Isso ocorre porque a fabricação dos motores a diesel é mais cara, devido à necessidade de componentes mais robustos e sofisticados. Em termos práticos, você pode pagar até 20% a mais por um carro a diesel em comparação a um modelo similar a gasolina. A manutenção é outro ponto crítico. Veículos a diesel requerem cuidados especiais, como o uso de óleo lubrificante específico e filtros de alta qualidade. Além disso, componentes como o filtro de partículas e o sistema de redução catalítica seletiva, SCR, que utiliza o aditivo Arla 32 para reduzir emissões de óxidos de nitrogênio, demandam manutenções regulares. Se esses sistemas falharem, os custos de reparo podem ser elevados, representando um gasto significativo ao longo da vida útil do veículo. As questões ambientais também pesam contra os veículos a diesel. Embora os avanços tecnológicos tenham reduzido as emissões de poluentes, esses motores ainda emitem níveis significativos de óxidos de nitrogênio e partículas finas. Essas emissões são prejudiciais à saúde humana, contribuindo para problemas respiratórios e cardiovasculares, além de impactarem negativamente o meio ambiente. Em várias cidades europeias, por exemplo, veículos a diesel enfrentam restrições ou são banidos para combater a poluição do ar. A questão do preço do combustível também é relevante. Embora o diesel seja frequentemente visto como mais econômico, o seu preço tem se aproximado do preço da gasolina em muitas regiões. Assim, a economia no abastecimento nem sempre compensa o custo inicial mais alto e os gastos com manutenção. Após considerar todas essas desvantagens, talvez você se pergunte se existem alternativas melhores. Vamos explorar opções viáveis que podem ser mais vantajosas do que escolher um carro a diesel. Diante das desvantagens dos veículos a diesel, é essencial considerar alternativas mais vantajosas e sustentáveis. Uma opção viável são os motores a gasolina modernos, com tecnologias avançadas como injeção direta, turbocompressores e sistemas de desativação de cilindros. Esses motores têm melhorado significativamente em eficiência e desempenho, oferecendo menor consumo de combustível e emissões reduzidas. Os veículos híbridos combinam um motor a gasolina com um motor elétrico, proporcionando o melhor de dois mundos: eficiência de combustível e menores emissões. Em áreas urbanas, onde o tráfego é intenso, o motor elétrico pode assumir a maior parte do trabalho, enquanto o motor a gasolina é usado para viagens mais longas. Essa combinação resulta em menor consumo de combustível e menos poluição, tornando os híbridos uma escolha inteligente para quem busca economia e sustentabilidade. Outra alternativa promissora são os veículos elétricos, EVs. Com avanços constantes na tecnologia de baterias, os EVs estão se tornando cada vez mais viáveis, oferecendo autonomia suficiente para a maioria dos motoristas e custos de operação significativamente menores. Além disso, eles não produzem emissões diretas, o que os torna uma escolha ambientalmente amigável. A infraestrutura de recarga está crescendo rapidamente, facilitando o uso diário desses veículos. Diante de tantas opções, fica a pergunta: qual delas é a mais promissora para o futuro? Vamos discutir o que o futuro reserva para os veículos a diesel e como as tendências de mercado e as novas tecnologias estão moldando o cenário automobilístico. O futuro dos veículos a diesel está cada vez mais incerto. Com a crescente conscientização ambiental e regulamentações rigorosas, a demanda por esses veículos está diminuindo globalmente. Muitas montadoras estão redirecionando seus investimentos para tecnologias mais limpas e eficientes, reduzindo ou até eliminando suas linhas de produção de modelos a diesel. Na Europa, várias cidades já implementaram ou estão planejando banir veículos a diesel para combater a poluição do ar. Medidas como essas, aliadas a incentivos para a compra de veículos elétricos e híbridos, estão acelerando a transição
para alternativas mais sustentáveis. Isso reflete uma tendência clara de mercado, onde a prioridade é reduzir as emissões de gases poluentes e melhorar a qualidade do ar nas áreas urbanas. No Brasil, a situação é um pouco diferente. Embora a popularidade dos carros a diesel esteja diminuindo, eles ainda são muito usados em segmentos específicos como picapes e SUVs de grande porte. No entanto, com a mistura crescente de biodiesel e os problemas associados a essa adição, a viabilidade a longo prazo desses veículos está em questão. As frequentes falhas mecânicas e o aumento dos custos de manutenção são fatores que podem desmotivar os consumidores. A evolução das tecnologias de baterias e a expansão da infraestrutura de recarga estão tornando os veículos elétricos cada vez mais acessíveis. Com o tempo, espera-se que a economia de escala reduza os custos desses veículos, tornando-os uma opção atrativa para um número crescente de consumidores. Além disso, os veículos elétricos oferecem uma experiência de condução silenciosa e suave, além de um menor custo de manutenção em comparação com os motores a combustão. Para empresas e frotistas, a transição para veículos híbridos e elétricos também está se tornando uma estratégia viável. A redução de custos operacionais, aliada a esses benefícios ambientais, está impulsionando essa mudança no setor de transporte comercial. Além disso, políticas governamentais favoráveis e incentivos fiscais podem acelerar ainda mais essa transição. Em resumo, o futuro dos carros a diesel parece limitado, especialmente diante de tantas alternativas promissoras. Com os avanços tecnológicos e a pressão por soluções mais sustentáveis, a tendência é que os veículos elétricos e híbridos dominem o mercado nos próximos anos. Considerando os custos de manutenção e os impactos ambientais, você acha que vale a pena investir em um carro a diesel hoje em dia ou alternativas como híbridos e elétricos são o caminho certo? Me fala aqui nos comentários. Agora, se você acha que isso é tudo, conheça todas as marcas que a montadora chinesa BYD está trazendo para o Brasil até 2025, popularizando o mercado brasileiro com carros elétricos de todos os portes e categorias. Isso pode, e já está, ameaçando fortemente a concorrência dela. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo.